Boa tarde, boa tarde todo mundo. Nesse meio de tarde, que é sexta-feira. Sexta-feira parece que as coisas ficam mais bonitas, não é? Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Ontem tivemos live com o nosso queridíssimo Deninho. Foi uma live muito gostosa, uma live muito fácil de se fazer. Aquelas lives entre amigos mesmo, né? Então foi muito boa. Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Como vem passando? Quais são os planos para final de semana? Meus amores, eu sempre tenho muita saudade de entrar aqui, né? E aí agora, todo o tempo que eu tenho, eu entro para falar um pouquinho com vocês. Todo mundo tá sabendo da minha ida para o Rio de Janeiro já. Uma parte vai ser lá no Osmar Barbosa, e no dia 12. E no dia 13 vai ser no Frei Luiz. Quem tiver aí do Rio de Janeiro que quiser ir lá, vamos nos dar um abraço, vamos conversar. Fiquem sempre à vontade. Nós temos Tupaciguara, nós temos Belo Horizonte, nós temos Portugal, nós temos muitos outros locais que nós vamos visitar ainda esse ano. E a gente tem aqui em Brasília, né? Toda quarta-feira a casa fica aberta. Sexta-feira, eu acho que a gente acorda um pouco mais cansada, mas acorda também com uma sensação diferente também de dever cumprido, né? No nosso trabalho, no trabalho mediúnico, nas escolas, onde a gente se profissionaliza, tudo isso na sexta-feira tem um sabor diferente, é um dia diferente, né? É um dia diferente. Então, hoje eu acordei nessa sensação de mais uma semana cumprida, de mais uma semana com tudo aquilo que eu deveria fazer feito, e não só feito, mas feito com amor. Então, eu sempre procuro entender o fim da semana, né? O fim da semana como um momento em que eu posso parar e pensar se eu cumpri aquilo que eu me propus, se meu caminho, meu direcionamento está correto. Sextou, né? É isso mesmo, sextou. Eu sempre procuro entender uma oportunidade, né, de saber se realmente eu estou cumprindo com aquilo que eu me propus a cumprir. Então, hoje eu estava pensando nisso. Às vezes a gente busca viver para o fim de semana, né? Sábado e domingo. A gente quer que a semana passe rápido para chegar logo sábado, para chegar logo domingo, para chegar logo o carnaval, para chegar logo os feriados, para chegar logo o fim de ano. E a gente acaba perdendo uma parte muito importante nesse processo, que são a maioria dos dias. A maior parte do tempo nós estamos em preparação para que todo final de semana, os feriados e todas as outras datas que a gente está em casa aconteça, não é? Então eu sempre tento encarar a sexta-feira como um dia em que eu posso fazer um balanço na minha cabeça. Será que eu cumpri as metas estipuladas no meu trabalho? Será que eu cumpri as metas estipuladas por mim, né? Será que eu cumpri todas essas coisas? Ou será que eu me propus com mais do que eu poderia, né? Então, eu procuro acordar e dizer, bom, deixa eu ver se pelo menos aquilo que eu fiz com qualidade. Se aquilo que eu fiz com amor. Se eu entreguei o que eu poderia, da melhor forma que eu poderia, dentro do que cabia, sem que eu me violente, sem que eu me violente mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, eu gosto muito de um meme da internet, né, que fala assim, então é Natal, o que você fez? Aí alguém responde, eu fiz o que eu consegui fazer. Tem o fundo de brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Nós fazemos sempre aquilo que nós damos conta de fazer, aquilo que nós conseguimos fazer. E muitas vezes a gente não consegue exatamente como planejou, mas é como a gente conseguiu. Então, eu fico muito feliz todas as vezes que quando eu vou fazer essa reformulação da semana, eu consigo intuir que eu fiz o que eu poderia da melhor forma possível, dentro da minha capacidade,
dentro da minha limitação física, mental, humana, espiritual, tudo isso. Então, as sextas-feiras, para mim, tem cara de balanço. Eu vi muito vocês falarem também que a sexta-feira, muitas vezes, tem cara de saudade, né? Porque era quando as pessoas se juntavam, né? Era quando as pessoas combinavam o sábado, o domingo, era quando as pessoas combinavam o almoço. E alguma dessas pessoas favoritas nossas, aquelas pessoas que nós amamos, partiram à pátria espiritual, né? Partiram, então a gente tem sempre alguma sensação de que final de semana também tem mesmo esse de saudade, né? De combinação, de junção, porque aí todo mundo parava o que estava fazendo durante a semana, deixa de trabalhar tanto quanto trabalhava e se juntava sobre a mesa e se juntava com os familiares, com tudo, com amor, com tudo. Mas vejam bem, o estar junto de quem a gente ama nunca foi sobre o físico, nunca foi sobre limitação física. O estar junto de quem a gente ama, aliás, não tem nada a ver com o físico, não tem nada a ver com estar no mesmo local. Quantas famílias, quantas pessoas nós vemos hoje em dia, principalmente com o advento dessa tecnologia, que estão sentadas, né? Que estão sentadas à mesa, estão sentadas em algum ambiente e cada um da sua família está com o celular na mão. Às vezes amigos que marcam para jantar em determinado horário, quando você olha para eles, eles estão cada um com o celular na mão. Então, amor, convivência, nunca foi sobre estar junto no mesmo local e de forma material. Nós podemos estar juntos no mesmo local, fisicamente, de forma material e ainda assim não estar em contato espiritual, mental ou afetivo com ninguém. Estar junto significa ser congruente naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz e como a gente vive esse amor. Então, mesmo que você não veja, não enxergue com os olhos materiais, ainda assim a sua convivência continua. E o amor também continua. Se tem uma coisa que nunca acaba, é amor. Ele pode adoecer, ser transformado em ódio, em raiva, em tristeza, mas acabar não. Então a gente transforma, muitas vezes, os nossos entes queridos, a gente limita eles apenas ao físico. O nosso egoísmo, ou muitas vezes a nossa fé fraca, ou muitas vezes a nossa fé frágil, não permite que a gente enxergue que nós limitamos eles a pernas, a braços, a cabelo, a olhos. Quando, na verdade, a gente tinha que ampliar os nossos olhos, ampliar a nossa visão espiritual para entender que eles vivem e convivem conosco pelo amor, com o amor. Eles são amor. Então, se você encara o final de semana como um momento de saudade, passe a encará-lo como um momento de aprendizado e de gratidão por tudo aquilo que você conseguiu viver e ainda vive com ele, apesar de você não enxergá-lo materialmente. Esses dias eu estava pensando o quanto eu sinto falta da minha avó, o quanto eu sinto falta do meu pai, o quanto eu sinto falta dos meus filhos. Todos eles partiram à pátria espiritual e eu deveria ser a pessoa, talvez, que, na visão de outras, teria que se importar muito menos, sofrer muito menos. Eu teria que levar isso com grande facilidade. Só que não ocorre assim. Não ocorre dessa forma. É claro que eu tenho a plena consciência que eu ainda convivo com eles. Mas hoje há um limite da minha convivência. Por quê? Porque eu sou matéria. Então eu também queria conviver com matéria. E quando eu for um espírito sem matéria física, sem estar aqui, eu vou saber amar somente com o espírito. Mas ainda não me preparei, ainda não estou assumidamente, ainda não estou universalmente
ligada a somente o espírito. Ainda estou ligada também ao corpo. Então, esses dias ontem, engraçado, eu falei isso com vocês, eu tive um sonho muito estranho ontem. Eu sonhei que eu estava com o meu pai numa outra casa. Então, estava minha madrasta, estava minha mãe, estava outras mulheres, frutos de outras relações dele também. E tinha muitos filhos. Meu pai não tem tantos filhos assim, mas tinha muitos filhos. E eu levava o corpo do meu pai para velar junto com esses meus irmãos que eu não conhecia, junto com eles. E de repente o meu pai se mexia, né, na urna. Ele se mexia na urna. E tinha um desses filhos que no sonho eram médicos. E ele vai lá e reanima meu pai. Mas isso no meu sonho fica muito claro que meu pai já tinha 1 dia e meio que tinha sido declarado morto, né? E estava na urna. Mas meu pai volta. Na hora ele esquenta, ele volta, eu abraço ele, eu choro, eu beijo. De repente ele estava muito bem, inclusive ele tirava assim o aparelho. E aí ele me dizia que queria muito encontrar com a esposa dele, que é a minha madrasta. E eles se encontravam lá pelas tantas e ele beijava, abraçava ela. Foi um sonho muito bonito, foi um sonho muito bonito. E eu acordei pensando nesse sonho, né? O que esse sonho tem para me dizer? É exatamente isso. Eu acho que esse sonho vem para me dizer que ele ainda continua sempre perto, que ele ainda continua muito ligado à minha madrasta, que ele a ama, que ele nos ama. Talvez tenha outras nuances desse sonho que eu só vou descobrir depois, que eu só vou conhecer depois, mas foi um sonho muito nítido e eu sei que nesse sonho foi um encontro, porque muito real, eu conseguia sentir o corpo dele, ele me abraçando e ele me falava umas coisas. Aí hoje eu acordei sem lembrar e eu fiquei tentando lembrar dessas coisas que ele me falava nesse sonho. Cada um que esteve na nossa vida, cada um que passou por nós nessa vida material, leva de nós muitos sentimentos. Não é só o amor que eles levam. Eles levam as características, eles levam a convivência, eles levam histórias que ninguém nunca mais vai ser capaz de contar. Porque veja, quando uma mãe, um pai morre, tem histórias que também irão com eles. Tem histórias sobre nós que só eles saberiam. Quando um filho parte à pátria espiritual, tem muitos sentimentos que ele leva junto. Tem uma música que chama Depois do Amanhã, Depois do Universo. É uma música muito bonita e que fala, né, sobre como ela não quer acreditar que não exista outra dimensão onde eles vão se encontrar. E nessa música, na letra da própria música, né, ele fala sobre como sente ainda, né, no rosto, né, ainda sente no rosto o toque do beijo. Então, todo mundo que passa por nós aqui leva muito de nós, sim, mas deixa muito. Leva muito do que a gente sente, mas deixa muita certeza, deixa muito amor, deixa muito carinho, deixa muita falta. Eu costumo dizer que você só sente falta de alguém que você amou. Que a pessoa também deixou coisas boas em você. Dificilmente você vai sentir falta de alguém que simplesmente só fez algo ruim por você ou que foi indiferente a você. Então eu particularmente, Mayra, né? Mayra, vou me negar sempre que a saudade tentar me bater com dor, sempre que ela tentar usar um chicote de dor e não conseguir usar um colar de amor, um colar de lembranças, eu sempre vou lutar contra esse tipo de saudade. Não. Meu pai significou muitas coisas para mim. E não vai deixar de significar isso porque desencarnou, né? Porque desencarnou. Então, a gente não sente falta só do material deles. A gente não sente falta, muitas vezes, não é só do corpo deles. A gente sente falta do que eles representavam na nossa vida.
Eu ainda me pego pensando que muitas coisas que eu vivenciei desde a doença do meu pai até hoje, eu não teria vivenciado, porque o meu pai teria tomado alguma atitude. Olha isso, eu sou uma mulher de 37 anos, mas ainda tenho esse pensamento. O pensamento de seguro, o pensamento de alguém que poderia fazer por mim coisas que depois que eles, né, que eles partem, a gente aprende a fazer sozinha, ou a gente descobre que tinha outras pessoas que faziam e a gente ainda não sabia. Então é tudo isso, é toda essa falta de tudo que eles representam. Mas eu jamais, né? Eu jamais vou deixar que a memória, que a lembrança, que os exemplos, que as risadas, que as coisas boas se apaguem, como também não vou pegar o desencarne dele ou da minha avó e transformá-los em alguém que nunca errou, ou que nunca erraram comigo, ou nunca erraram com os outros filhos. Não, erraram. Erraram. Erraram até porque muitas vezes nós temos uma natureza diferente dos nossos pais, uma natureza diferente dos nossos filhos. Mas uma coisa existiu sempre: o amor, as histórias e tudo isso. Então eu sempre vou lutar quando essa saudade me bater com dor. Isso é certeza. Mas isso também é escolha de cada um. Você pode se entregar à dor, você pode se entregar à falta, você pode se entregar à tristeza, você pode se entregar ao que você quiser. Isso é uma escolha sua. Isso é uma escolha sua. Mas também é uma escolha sua transformar o luto em luta, a memória deles em grandes lembranças, deixar e torná-los eles vivos onde quer que você passe. Onde quer que você passe. É uma escolha sua mostrar que seus filhos, seus pais, enfim, seus entes queridos nunca precisarão ser lembrados pela roupa que vestia, pelo corpo, pela orelha ou por qualquer coisa. Eu vou lutar sempre que o chicote da saudade me bater com dor. E vou sempre transformar esse chicote num colar em que cada pérola eu vou colocar saudade, amor, perdão, né? Perdão e tudo isso. Eu vi um recado aqui sobre parente difícil, né? Existe sim, eu acho que nós temos uma confusão, né? Uma confusão enorme nessa relação entre parentalidade sanguínea e familiaridade, né? E família afetiva. Existe uma confusão enorme. Parente, sangue, né? Parente, sangue, pode ou não ser família. Pode ou não ser família. Parente pode ser apenas consanguíneo. Alguém que você não escolheu para estar junto. Mas tem, biologicamente falando, informações genéticas que fazem com que vocês tenham essa parentalidade. Mas isso não significa família. A verdadeira família é aquela por afinidade. Então, o parente pode ou não ser, vai depender dos atos dele, das escolhas dele, de como procede. Então, que a gente comece a dar mais valor aos familiares, às famílias, aquelas sanguíneas ou não, aqueles que estão junto conosco, aqueles que querem nosso bem, que buscam nosso bem, aqueles que desejam coisas boas para a gente, aqueles que podem nos guiar pelo caminho da evolução, pelo caminho do bem. Quanto aos parentes, que eles tenham, né, que eles tenham a capacidade de escolher e que a escolha seja boa, porque senão vai ser só informação genética. Eu não trabalho com essa questão de família e amor junto, não. A família e amor junto, não. Família e amor tá certo. Família e parente. Não, pode ser um parente sanguíneo meu e que não é minha família. E pode ser uma família minha que não é um parente sanguíneo. Então, desde pequena eu faço muito essa diferença. E graças a Deus eu formei uma família
por afinidade muito grande, né? Eu formo famílias por afinidade próximas a mim, aquelas em que a gente luta junto. Muitos de vocês são minha família, não são? Pelo menos eu considero vocês minha família por afinidade. Nós entramos aqui não como uma pessoa que vai falar o que vocês querem ouvir, ou vai falar, ou vai escutar somente o que quer ouvir. Eu entro aqui para desabafar muitas vezes coisas da minha vida que para algumas pessoas também faz sentido. Vocês conseguem me mandar muitas vezes mensagens do fundo do coração de vocês sem ter que esconder. Vocês conseguem me dizer, Mayra, eu queria desistir da minha vida. Em vez de dizer, não, Mayra, pode deixar, eu estou lutando. A gente consegue ser quem nós somos uns com os outros. Isso é família. Parente é aquele que aparece apenas em determinado momento. Parente é aquele que alguém diz, é sobrinho, é primo, é afilhado do sobrinho da prima, entende? É prima de terceiro, segundo, sei quantos graus. Enfim, isso é parente. Família é outra coisa. Mas família pode ser parente? Pode. O ideal é que fosse. Então, a gente tem a família parentesca, tem a família por afinidade. Então, que a gente comece a dar valor nessa família por afinidade. Se eu não consigo me relacionar de forma legal, fazer você se sentir pior. Fique em lugares que as pessoas fazem questão de estar com você. E existe uma coisa, né? Existe uma coisa que eu aprendi na faculdade de Direito e trouxe até hoje nos meus dias atuais, né? Uma professora minha disse assim, Mayra, quando alguém não convidar você para ir para algum lugar, não vá. Ou então, convidou todo mundo e chamou você por último, porque já tinha convidado todo mundo, não vá. Você não foi uma pessoa que ela pensou primeiro que queria que fosse, que estivesse ali. Isso, para mim, é um fato que eu trago até hoje, viu? Até hoje. Ai, meu Deus. Nayara Magalhães, já teve neném, amor. Já deve estar grande, né? Tem que levar lá na casa para mim ver. Então, assim, é muito importante que a gente saiba diferenciar. É muito importante que a gente saiba também nos colocar. Tem lugar que não nos cabe mais. Tem lugar que não é mais nosso. Isso acontece. Às vezes o lugar te coube uma vida inteira, mas de repente você sentou ali e começou a ver, a presenciar que não te cabe mais. Não te cabe mais. Aquela cadeira não cabe mais você. Aquelas pessoas não estão mais na sua mesma programação. Você tem que andar com pessoas que te encaminhem para o bem. Você tem que andar com pessoas que, se você cair, vão voltar para te buscar. Não é pessoas que vão correr junto com você. Correr junto com você, grande parte vai. Sabe por quê? Se você chegar na rua e correr, as pessoas que estão atrás de você vão correr junto com você, sem entender o que é, sem entender o que está acontecendo, imaginando que pode ser muitas outras coisas. Isso vai acontecer, muita gente vai correr junto com você. O problema é quando você cair, quem vai retornar? Quem vai retornar realmente para te buscar? Quem vai dizer assim, não, eu não vou sem a Mayra, eu vou voltar, ainda que eu não consiga chegar no mesmo tempo que eu queria, mas eu vou voltar, porque eu não posso deixar a Mayra para trás. Então, não se preocupe com quem corre com você, se preocupe com quem voltaria para te buscar. Como o padre Fábio de Mello diz, não se preocupe em quem vai te colocar ao sol, mas principalmente quem vai te tirar do sol. Então, eu ando na minha vida assim, pensando sempre que pessoas voltariam para me buscar. E tentando sempre ser a pessoa que voltaria para buscar vocês. Então, é muito importante e tem sido,
não vou mentir para vocês. Tem sido 2 anos de muito aprendizado. Sim, eu sofri muito, muito com as perseguições. Ainda sofro, né? Porque elas existem aí, sendo de forma anônimas muitas vezes, mas existem. Mas logo no ano passado, que essas perseguições vão fazer 1 ano e 1 mês que começaram publicamente, né? E eu sofri todos os tipos de ataque possível que uma pessoa podia sofrer, na minha condição de mulher, na minha condição de religiosa, na minha condição de mãe, na minha condição de servidora pública, na minha condição de palestrante, na minha vida pessoal, na minha família, na minha cidade. Meus pais, né, quer dizer, na morte do meu pai eu fazia a despedida do meu pai com alguém soltando um vídeo totalmente esdrúxulo sobre mim. Sua grande parte homens, em sua grande parte mulheres machistas, em sua grande parte pessoas dadas à violência, a situações de forma assim extremistas. Mas hoje, aí naquela época eu ficava muito triste mesmo. Eu pensava em parar. Nossa, o ano passado foi muito triste. Hoje, quando eu paro e penso e chegam uns vídeos ou qualquer coisa até mim, eu penso justamente o contrário. Eu penso, quem são essas pessoas? Olha quem está falando de você. O Daniel sempre disse. Quando eu dizia, Daniel, eu não vou suportar ele, assista o vídeo. Veja quem está falando de você. Veja se tem como você se importar. E hoje em dia, por algumas pessoas, eu tenho uma espécie de sentimento de dó, coisa que eu também não gosto de sentir. Eu penso, essa pessoa não é mal. Essa daí não é ruim. Essa daí é doente. Isso é doença psicológica. Isso é doença psiquiátrica. Há as características de doenças psiquiátricas ali nas falas, nos olhares, nos esbrajamentos, aquelas coisas que elas falam. Algumas outras só são mal, algumas outras buscam público. Cada um ali tem a sua forma de ser. Algumas foram só manipuladas, tem toda uma história ali. Mas hoje em dia eu olho e eu procuro pensar, não tem ninguém até agora que eu possa dizer, bom, essa pessoa falou algo que faz sentido e eu vou mudar, certo? Então, não deixem pessoas tóxicas, estou respondendo isso por conta da mensagem que eu estava falando sobre parentes, né? Não deixe pessoas tóxicas diminuir você. Não deixe pessoas tóxicas acharem que podem fazer de você aquilo que elas enxergam delas e não têm coragem de tratar. Eu pensava, sabe qual é a minha maior diferença para essas pessoas que falam de mim sem me conhecer? É que eu teria coragem de falar tudo isso olhando nos olhos dela. Eu teria coragem de ir lá muitas vezes e chamar para conversar. Eu não me esconderia atrás de uma tela. Até hoje, eu nunca recebi uma ligação, eu nunca recebi uma mensagem de nenhum perseguidor querendo conversar comigo. Eu liguei. Nos últimos vídeos, eu liguei para a pessoa do qual me acusou. Não me respondeu nada com nada e a única coisa que eu disse para ele é: vá se tratar. Você precisa se tratar. Você não é ruim, você é doente. É doente e precisa se tratar. Só que só você vai poder reconhecer isso aí. Eu não posso mudar você. Ninguém vai poder mudar você. Vá se tratar pelo bem da sua família, pelo bem da sua vida, para procurar menos problema para você. Vá se tratar. Então façam isso. Façam isso. Sempre que uma pessoa falar mal de você, seja parente, seja amigo, seja alguém desconhecido, que não tenha coragem de te procurar primeiro para falar com você, não dê mais ouvidos. Não dê mais ouvidos. Simplesmente sigam com a vida. Simplesmente siga o seu caminho sem dar ouvidos.
a essas pessoas. É extremamente necessário que a gente configure nossa energia, que a gente realinhe as nossas energias para aquelas pessoas que somente têm coisas boas para nos oferecer. E eu não estou falando de pessoas que vão passar a mão na sua cabeça, não. Não mesmo. Eu tenho um amigo que vocês sabem que se tornou amigo depois de me pesquisar, que foi o Flammarion. E tadinho do Flammarion, que já sofreu muita perseguição por conta de mim, né? Da minha pessoa. Mas Flammarion se tornou um grande amigo meu depois que ele me pesquisou, depois que ele pesquisou as cartas, depois que ele conheceu a casa, que ele conheceu Mayra, foi quando ele emitiu o parecer dele. E a gente se tornou amigo, mas vocês pensam que passa a mão na minha cabeça? De jeito nenhum. E eu brinco com ele que um filho dele me ensinou a frase que eu mais gosto. Quando acontecem, né, essas coisas aí, quando acontecem essas perseguições, eu falo: eu sou Vicky. Vicky não sofrem dor, porque é assim que o filho dele fala: nós somos Vicky. Então, deixem de dar importância a quem não merece importância. Ah, Mayra, mas é meu parente. Problema dele. É problema dele. Essa raiva, essa violência, essa postura dele é problema dele. É ele quem tem que resolver. Da sua parte é resolver os seus problemas, os seus comportamentos. Tudo isso é a sua parte. O do outro, ah, Mayra, mas a pessoa falou coisas absurdas. Falou porque é aquilo ali que ela tem para oferecer. E se você está assistindo, e se você tá ali cooperando, e se você está repassando, e se você está alimentando, cada vez mais eles vão fazer isso. Então, ah, Mayra é meu parente, é seu parente? Pronto. Significa que tem seu sangue, não é? Mas não significa que tem o seu amor, não significa que tem sua felicidade, não significa que é alguém que te deseja o bem. Entenderam a diferença entre dar ouvidos a quem importa e a diferença entre dar ouvidos em quem quer o seu bem? Muitas vezes Flammarion me manda mensagem chamando a atenção. E eu falo, ele tá certo, nisso eu tenho que mudar. Eu me lembro que quando eu falava com ele no início sobre isso, ele me mandava uma figurinha assim: ninguém se importa. E isso virou meu lema. Hoje em dia, quando eu recebo qualquer crítica que não seja para melhora da Mayra, eu boto a figurinha: ninguém se importa. Entenderam? Essa é a diferença. Essa é a diferença para viver bem. A gente fica se preocupando em viver muito, mas não se preocupa em viver bem, não é? Eu ainda tô no efeito da tosse. Ai, ai. Eita. Agora pronto. Vou desligar porque agora começou foi a tossir. Um beijo grande no coração de vocês e a gente se vê hoje à noite ou amanhã.